Pablo Marçal é a entrada para Guilherme Boulos? É isso aí que o Tarcísio falou. Essa entrevista que eu vou estar reagindo aqui não é bem um react, né? Que eu não sou muito bom para essas coisas. Eu vou pontuar algumas coisas que o Tarcísio falou que eu julgo ser importante no posicionamento dele em relação à candidatura atual do Marçal, do Boulos e também do Nunes. Ele vai falar abertamente sobre os três candidatos e vai ter uma posição ali que talvez você não goste, ou talvez você goste, depende muito de quem você está acreditando para a Prefeitura de São Paulo. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, tem vídeo todo dia aqui, ó, tem vídeo hoje, teve vídeo ontem, vai ter vídeo amanhã, todo dia tem vídeo aqui, então não deixe de me seguir também nas redes sociais e acompanhar o meu conteúdo diário aqui. Feito o convite, vamos ao conteúdo. O Tarcísio é um dos principais representantes da direita aqui no Brasil. E ele conseguiu, como ele mesmo vai falar na entrevista, ele conseguiu chegar onde ele chegou através de Bolsonaro. O Bolsonaro, nas próprias palavras do Tarcísio, abençoou a candidatura dele e foi responsável por isso. Então ele mostra que está totalmente alinhado com o pensamento do Bolsonaro em relação principalmente a políticas públicas. Políticas públicas essas que são principais responsáveis por fatores microeconômicos, até porque a política pública é um fator microeconômico, então uma coisa está alinhada à outra. Mas houve vamos dizer assim, uma cisão aí, não é? Entre Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, Nunes, enfim, houve essa, vamos dizer assim, esse conflito, tá? Tudo começou naquela questão ali de falta de interesse ali de Bolsonaro estar apoiando o Marçal. Obviamente, porque o Marçal não é o candidato que o Bolsonaro está apoiando. O candidato dele é o Nunes e também porque ele também já está na Prefeitura de São Paulo, então é mais conveniente para ele também. Ninguém sabe se tivesse um outro governante, se ele não apoiaria mesmo o Marçal. A gente nunca vai saber. Eu falei mais sobre isso nesse vídeo que eu vou estar colocando aqui para você, então você pode estar assistindo bem devagarinho ali, onde eu vou estar falando desse empate técnico que houve entre Nunes Marçal e Boulos. Aí falando agora desse vídeo aqui do Tarcísio, ele mostra a opinião dele, principalmente uma opinião muito importante, visto que ele é o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, quando foi eleito, precisa estar bem alinhado com as expectativas dele, né? Até porque ele vai falar um monte de coisa aqui referente a isso. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para a entrevista. Dando um gancho, governador, nessa pergunta sobre as eleições municipais de São Paulo e essa encruzilhada que o Evandro citou, o senhor é uma das grandes estrelas da direita brasileira, do bolsonarismo principalmente. E o senhor bem disse, a sua forma de gestão e a forma de gestão do prefeito Ricardo Nunes são muito parecidas. Por que o senhor não teve tanta resistência da direita como o prefeito Ricardo Nunes tem enfrentado nesse momento? Existe, obviamente, essa vinculação, né, que eu já falei de Tarcísio e Bolsonaro, porém, também existe essa resistência ali com o Ricardo Nunes. Eu já falei isso aqui outras vezes, o Ricardo Nunes, eu acho ele um candidato mais frio, né? Um cara mais distante, é um cara que ele atende os requisitos básicos ali na questão de oratório, se posicionar, porém ele é frio, sabe? Ele não é tão intenso. E o que eu falo é que hoje em dia, quer dizer, acho que nem tanto, acho que se acentuou mais por questão de Lula e Bolsonaro. As discussões políticas ficaram muito mais acaloradas do que já foram em algum momento da história do Brasil, pelo menos da história da República pra cá, né? Porque agora os ataques estão muito mais acentuados. Eu falei isso aí nos primeiros vídeos dos debates que houveram aqui em São Paulo, de que existem três regras básicas para os debates aqui no Brasil. Número um, é você atacar o candidato que está no poder. Número 2, trocar farpas. E número 3, se tiver algum tempo, falar sobre propostas. É assim que são os debates aqui no Brasil. Então, o Nunes, ele está sendo atacado, é atacado ali nos debates, mas é aquele cara assim mais frio e tal. E não é alguém que mostre tanta intensidade. E o povo gosta disso, né? O povo gosta de barraco. Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro é uma vinculação imediata. Claro. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. E veja aqui também que tem muitas pessoas que já falavam sobre a desvinculação, né? De que o Tarcísio ele estava mais alinhado aos próprios interesses. Mas você consegue ver aqui, ninguém sabe se é por causa do momento também, política tem muito disso, mas que ele declara abertamente o seu apoio a Bolsonaro e também o seu alinhamento com os pensamentos dele. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do Ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no Ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo. Isso foi o ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito, por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. É o mínimo, né? Existe
essa relação que é muito forte, né? Que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande, as pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. O Nunes acaba tendo, as pessoas não identificam ele, né? Ah, ele não é direita, ele não é isso, ele não é aquilo. As pessoas estão sempre rotulando e sem fazer muita análise, né? Vamos lá. Realmente, né? Realmente. Existe esse posicionamento porque o Nunes, como eu falei, ele é um candidato assim mais frio e tem muita gente que ele diz que o Nunes ele pende mais para um lado mais centro e não tanto para a direita. E isso aí influencia, cara, interfere diretamente. O pessoal quer alguém que seja nichado, ou um ou zero, é carne ou é peixe. Ninguém quer um cara assim pela metade. E realmente, de fato, quem lidera não pode ser um líder pela metade. Ou é uma coisa ou é outra. Mas existe essa vinculação negativa com o Nunes desde o início, né, desses debates. Já se falava um pouco disso antes da candidatura, mas agora ficou mais acentuado ainda. O que eu preciso evitar se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático? Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Aí, ó. É isso aí. Eu não quero Boulos de jeito nenhum. Eu não quero o Boulos, é isso aí. Só que o Marçal é a entrada para o Boulos. Por quê? Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição no segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. No segundo turno, com o Marçal, a coisa fica embolada. Isso aí, pessoal, já está sendo especulado. Por quê? No vídeo que eu indiquei ainda mais cedo nesse vídeo, eu falei sobre esse empate técnico que houve entre Boulos, Nunes e Marçal. Então, se eles tiveram um empate técnico, teoricamente, já se imagina um cenário em que eles vão estar disputando ali o segundo turno. Então, é óbvio, né, que o Nunes é o mais forte candidato ali, mas existe também essa expectativa de que o Marçal vá para o segundo turno com o Boulos. E na visão do Tarcísio, se isso acontecer, o Boulos vai ganhar. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Entre os dois, você votaria em quem? Boulos e Marçal? Eita, agora vamos para sinuca de bico, né? Mas entendeu aí, pessoal? Esse foi o posicionamento do Tarcísio. O Tarcísio acha que se as pessoas continuarem apoiando o Marçal, ele for para um segundo turno, obviamente ele pode estar entregando essa prefeitura para o Boulos, porque no fim as pessoas vão estar escolhendo o Boulos ao invés de o Marçal. Eu tenho minhas ressalvas, né? Talvez ele saiba mais disso, não sei por questão partidária ou por estar vendo mais a movimentação nas ruas, mas a expectativa dele é que se chegar um segundo turno, isso possa estar acontecendo. É claro, isso só é cogitado hoje porque o Marçal vem crescendo muito nas redes sociais, houve aquele problema de censura nas redes dele e isso acentuou muito a candidatura dele. Provavelmente, quando a gente tiver uma nova pesquisa, a gente vai ver isso aí muito mais acentuado para o lado do Marçal, com certeza, porque a partir do momento que você está impedindo um camarada de disputar, principalmente porque esse corte aí, essa censura, vamos falar assim, aconteceu mais por parte da Tabata Amaral, que é uma candidata que nem apresenta tanta relevância assim, se comparado com o Marçal. Mas será que a Tabata não foi só um fantoche para não colocar um dos grandões ali, como o Nunes e o Boulos? Grandões assim no sentido de pesquisa, tá, pessoal? Será que não foi isso? A gente não tem como saber, né? Agora vamos lá. Qual a resposta do Tarcísio a essa pergunta? Não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para o gato. Sempre de prontidão para dar um bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode rolar o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto. É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Todos os trabalhos que nós estamos conduzindo em parceria seriam interrompidos numa gestão Boulos. Então isso aí é importante, né? É importante tá lembrando duas coisas, né? O primeiro é o que o Boulos representa em relação a Tarcísio, interromper projetos. O Boulos ele está alinhado, né? Todo mundo sabe que o Boulos está alinhado com com outros grupos, né? Que o Tarcísio vai falar no restante dessa entrevista. E já o Marçal, ele pode ser até que tem uma expectativa, né? Que o Boulos, nesse sentido, o Tarcísio não fala.
Ele vai falar do posicionamento aqui do Guilherme Boulos, né? Ó, Eu não presta atenção. vejo condição nele de fazer, por exemplo, um bom trabalho de ordem pública, um bom trabalho na área de posturas. Ele tem compromissos com determinados grupos que impediriam a gente de ter um bom resultado. A gente teria, por exemplo, muito mais dificuldade na questão centro de São Paulo. Nós estamos avançando no centro. É um trabalho de paciência, é um trabalho de Estado, é um trabalho que a gente tem que pensar no futuro e não pode precipitar o movimento. Se a gente andar na forma como a gente está planejando, nós vamos resolver a questão da Cracolândia. Nós vamos resolver a questão urbana no centro da cidade de São Paulo. Agora, se a gente Projeto andar 10 árduo. casas para trás, vai ficar igual aquele jogo da vida, né? Vocês lembram da época de vocês? Lembra? Jogou o jogo da vida, Pedro? Tem aquele negócio, né? Você casou antes de ir para casa, aí você bateu o carro, volte 10 casas. O governo pessoal em São Paulo é isso, bateu o carro, volte 10 casas, né? Você anda 10 casas para trás. Então, não é isso que a gente quer para São Paulo. Né? Por isso que eu estou muito convicto que quando a gente faz uma opção, eu fiz essa opção, vou apoiar o Nunes, é porque é o melhor para a cidade, é o melhor nessa relação de cooperação Estado e Prefeitura, eu não tenho dúvida disso. Pronto, esse daí foi o posicionamento do Tarcísio em relação ao Marçal. Então, lembrando que ele falou o resumo da candidatura do Marçal para o Tarcísio é: Marçal está alinhado com lacração. Já o Guilherme Boulos está alinhado com grupos que não são de acordo com o que o Tarcísio faz. Basicamente, é isso aí que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você tiver mais alguma matéria que você queira sugestionar, você pode estar colocando nos comentários aqui abaixo, antes de estar deixando o seu like e me acompanhando diariamente aqui no canal do Brito. Forte abraço e até o próximo vídeo.